sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ele está suplicando, já viu Deus suplicar? Mas não somos nós falando, Deus faz isso, Deus faz aquilo. O próprio Deus está suplicando. Parece uma súplica de Deus falando para você, vem para mim. Onde você está? Meu irmão, minha irmã, você de casa, onde você está? Você não escuta o clamor? Deus mesmo. Ele mesmo está fazendo uma oração para você. Pensa nisso. Não leva a sua vida por aí do jeito que você quer. Você tem que andar no caminho de Deus. Nós vamos ver bem claro isso hoje. É maravilhoso. É maravilhoso você poder fazer o que Deus quer que você faça. Ao isso você tem que ficar orando na presença dele. Ele vai transformando você e ele vai pondo coisas para você fazer. Começa com pouca coisa. Mas se você fizer o mínimo, que é dar um copo de água fria para alguém, que seja da sua jarra, não da jarra do outro, é da sua jarra, ele vai te abençoar. Viu a viúva lá de Serepta, que Elias foi lá? Não posso te dar nada, eu só tenho isso, vai acabar. Ele falou assim, não, primeiro você vai fazer para mim, depois você vai fazer para você. Ué, mas se eu fizer para você, não vai dar, né? Ela pensou nisso, né? Mas nós não sabemos como. Deus falou com ela, mas ela era samaritana. Ela não era do povo judeu. Ela não era de Deus. Mas Deus sabe fazer as coisas porque Ele quis salvar aquela mulher. Ele quis. E Ele vai, às vezes, usar um ímpio para fazer algo para você, porque Ele está dando chance para o ímpio, porque há uma condição no coração. E se ele abrir o coração, ele é salvo. Deus deu chance para Faraó, ele não quis. 10 vezes Deus deu chance. Ele não quis. Então veja, Deus é maravilhoso. Tá? Então, ela ofereceu para ele, no que ela ofereceu aquilo que ela tinha, que era a última coisa, que ainda era a última coisa, porque Deus permitiu. Não acabou para ela nunca. Enquanto houve fome na terra, ela teve daquela botija o óleo e a farinha. Então é isso que Deus quer que você entenda, a obra que é para você fazer. Você tem que fazer alguma coisa no reino de Deus. A gente fala, eu sei orar, não preciso ir na igreja. Agora o povo inventou isso. Da onde que você inventou isso? Doutrina de demônios. Quem falou isso para você? Que você recebeu a unção que te ensina tudo? Ensina. Quando você fica na presença dele, o que você está ouvindo de revelação? Você tem? Então não precisa mais de mestre de ensino na igreja. Então vamos arrancar esse pedaço da Bíblia, essa folha, e jogar no lixo. Está entendendo o que o diabo faz com doutrina errada? Não, já sei, ora em casa. Nem preciso. Oh, beleza. Da onde você tirou isso? Né? Então, a unção de Deus é para você poder aprender com quem está ungido para te ensinar. Porque não é sozinho que você vai aprender, já tem. Isso vai passando de geração em geração, Jesus foi revelando e cada vez ele vai ajudando mais. Senão não precisava. O ministério de ensino, mestre de ensino, né? Tá valendo? Então Deus quer você, que você aprenda para você servir com o que Ele te dá. O que você está recebendo da graça de Deus para você fazer para alguém. Pode ser muitas pessoas, pode ser para uma. Eu não sei. Não sabe? Ele pôs aquela situação na tua frente, você nem fez. Já pôs dentro da igreja, você não quis também. Porque você vira as costas na hora que você sai. O que te interessa essa gente aqui? Onde você anda? O que você tem na cabeça para você ter essa atitude dentro da igreja? O que são as pessoas da igreja para você? Ninguém liga para mim. Mas você liga para os outros? O que você quer? Vocês estão entendendo? As pessoas elas vão longe com a imaginação satânica, demoníaca. A pessoa não gosta de mim. Quem é que não gosta de você? Que espírito de inferioridade demoníaco é esse? Você é que tem dificuldade de se juntar com os outros? Você não entende que o problema é seu? Por isso que tem que ficar na presença de Deus. Eu não vou ter problema nenhum de ficar com você, minha irmã. Aliás, eu adoro. Qualquer um que eu ficar sentado, eu sento, converso. Me usufruo da presença.
Eu não vou ficar com meu coração assim, ai, não vou gostar. Ah, falar bobagem, deixa pra lá, gente, vamos, deixa pra lá. Não entendeu, mas isso não deixa, impede de amar. Então, você está entendendo o Evangelho? Você não está entendendo o Evangelho. Comunhão quer dizer o quê? Comunhão. O que quer dizer? Comunhão. Não é união? Então, é para ser feito na igreja para haver comunhão. Jesus deixou esse mandamento. A pessoa não tem comunhão com as pessoas da igreja. O que é isso? É o fim mesmo. Apostasia. Igreja, deixa para lá. Ninguém vai mais na igreja, o diabo sabe fazer as coisas. Deu essa tal de pandemia aí que ele inventou, que não era para ninguém congregar. E aí ninguém mais vai na igreja, porque é cômodo. Em casa eu fico deitada, em casa eu fico chupando sorvete. Ah, mas ela está falando, ele está falando. Mas não é para fazer isso. Se você mora no outro extremo da tua vida, tá certo. Mas você tem condição de chegar na igreja. Gente, eu não estou dando bronca. Ai, você tá... Nossa, que bronca. Mas, gente, você está fora do evangelho falando isso. Completamente fora do espírito. Isso aqui não é sala de aula do colégio, não sei das que. Isso aqui é uma igreja onde Deus está presente. Ele está falando, é uma exortação para ver se você acorda. Porque você não está enxergando o que está vindo. Você já imaginou que as coisas estão ficando piores e daqui a pouco nem o seu dinheiro vai valer para nada? Primeiro que você vai ser controlado em tudo. E tudo que você tiver, você nem vai poder comprar porque não vai ter. Já tem pesquisas lá nos Estados Unidos dos grandes fazendeiros, agricultores, que são os últimos, com 80 anos, porque não tem mais quem vai segui-los. E a peste está atingindo o gado, a plantação. Está matando tudo. Milhares e milhares de cabeças de gado. E no México acontecendo isso. Por doenças. Então o que vai adiantar? Você não está percebendo o que está acontecendo e você quer ficar apartado. Achando, os dias de Noé, meus queridos, nós estamos vivendo. Você não está percebendo. Você não está percebendo que estamos vivendo os dias de Noé? E ele virá como um ladrão, ele disse. Você tem uma família, o pior vai acontecer, mas não para o justo. Porque eu jamais vi o justo ficar caído e passar fome, a Bíblia diz. O justo anda na graça de Deus. Eu estou ensinando aqui o que é a graça. Tá valendo, meus irmãos? Então vamos juntos. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Ele é bom demais. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. Maior é o que está em mim. Então viva ele. É o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia, vamos sentar. Jesus te ama e eu também, glória a Deus. Sejam abençoados nessa manhã com esta palavra, porque você veio aqui para ser abençoado. Jamais Deus vai te amaldiçoar, só te abençoe. A palavra de Deus é a grande bênção para a nossa vida. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês, porque ontem eu mostrei a recompensa que Deus dá e vai dar na eternidade, no céu também, não só aqui, para aqueles que usam a graça, porque o Senhor nos justificou, Ele nos deu o dom da justiça. Estamos livres dos pecados, Ele nos perdoou dos pecados. Então hoje, quando eu tenho pecado, obviamente que eu tenho que me arrepender, mas é um arrependimento santo que o Espírito Santo provoca para eu me arrepender de verdade. Porque não é assim, sabe, eu estou assim comovida e acho que eu não devia fazer isso. Não é isso aí que é arrependimento de um pecado. Arrependimento de um pecado traz uma tristeza e um peso no teu espírito para você não fazer mais. Isso é de Deus. Então arrependimento existe ainda para nós podermos nos arrepender sempre que preciso, porque há perdão, ok? Então, não é assim, eu falei bobagem, qualquer coisa. Não é esses extremos, gente, é uma coisa séria que você faz.
Você tem que se arrepender. Ou tipo, eu nem estou ligando para o evangelho, para a graça de Deus, para fazer o que Deus quer. Isso é um arrependimento que você tem que se arrepender. Então você precisa se aproximar dele para você ver o quanto que você está cego espiritualmente para você entrar na luz do evangelho. Senão você não entra. Não é só para ficar fazendo as coisas com a cabeça, para receber galardão. Tudo que você fizer, que Deus mandar, você fazer que é com a graça, Ele te abençoa. Não é para você escolher quem você vai servir, aonde que você vai ajudar ou fazer. Eu estou ajudando obra X. Quem mandou você ajudar a obra X e H? Eu achei que eu achei que é uma coisa boa, mas foi Deus que falou? Aí eu já não sei. Bom, então é obra sua, tá entendendo? É por aí. Mas Deus falou que é para eu fazer isso. Tá entendendo? Então tá certo, você vai receber recompensa. Talvez você não esteja vendo a recompensa imediatamente, mas daqui a pouco ele começa a te recompensar. Você vê que ele está recompensando por você estar fazendo o que ele mandou você fazer. Então isso vem da graça, ok? A graça, gente, ela é baseada na justiça de Deus que está na graça. É baseada em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Que Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus... Isso ele pôs no nosso espírito, é ele mesmo. O nosso espírito é formado disso, dele. É a natureza dele. Ele é longânimo, ele é bondoso, ele é fiel. Ele é a fé. Ele é o domínio próprio. É isso aí. Gálatas 5, versículo 22 e 23. A justiça é isso. Você tem que exercer esta justiça que sai da graça para as pessoas. Tudo isso. Eu nem sei, credo, complicado. É lógico que você não sabe. Você não se aprofunda na palavra. Você não tem comunhão com Deus. Você leva a sua vida aí do mundo, você quer o quê? Como é que você vai servir a Deus? Se fica fazendo obra morta, aí que é obra morta, tá valendo? Então eu nem vou fazer nada, porque eu não sei que cômodo, engano de Satanás. É obrigação sua você saber. Você tem que saber o que Deus quer. Afinal, ele te comprou. Você tem obrigação de filho e de servo no reino de Deus. Você tem obrigações. Amém? Então, o que eu vou ensinar hoje aqui é sobre o julgamento que haverá quando nós formos arrebatados. Mas vamos ver, porque tem muita doutrina confusa com relação a isso. Por isso vamos nos deter à palavra, que é ela que ensina tudo. Então abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Então nós precisamos saber que lá na cruz Jesus recebeu o julgamento dos nossos pecados. Todo mundo já sabe, cada vez tem que saber mais. Você vai falando quando você vai orar, para você. Você não vai ficar falando essas coisas aqui para os outros, a hora que você vai orar para as pessoas. Quando você for orar aqui para o culto, você chama bênçãos. Para as pessoas que vão estar presentes, expulsa o inimigo que está impedindo, aqueles que querem vir e não conseguem, e louva a Deus por tudo que vai acontecer, que Ele quer hoje em nome de Jesus. É isso que é orar. Agora, quando você está lá orando, você vai relembrando, falando... Jesus, você pagou os preços do meu pecado, dos meus pecados. Então você me justificou lá na cruz. Você tem que falar isso. Você recebeu o julgamento que eu deveria receber. Você tem que orar dessa maneira para você entender. Para você isso daí. Você foi liberto do julgamento que caberia a você e eu também. Então não há duas vezes pena ou julgamento por uma causa. Não, é só uma e acabou. Então Jesus já fez, nós já lemos lá em Hebreus, tá lembrado? Que uma vez por todas ele pagou o preço e ele foi condenado no julgamento. Ele foi julgado uma vez só, morreu. O julgamento dele era morte com os nossos pecados. Então é uma vez só, não tem duas, tá? Então, agora, haverá um julgamento para nós, mas não para os nossos pecados. Você não vai ser julgado pelos seus pecados, porque Jesus pagou o preço. Esse foi o julgamento que ele sofreu morrendo. Então, mas espera aí, como que é que nós vamos receber, tá? Nós nunca
nunca recebemos julgamento dos nossos pecados e nem vamos receber. Porque quem que recebeu o julgamento do pecado? Quem? Fala alto. Jesus. Isso, Jesus recebeu o julgamento. Não você. Nós nunca vamos receber. Já foi julgado. A menos que você desista de Jesus. Aí que vai ser o fim do milênio. Mas não é o caso. Amém? Então, Romanos capítulo 14. Veja o versículo 10. Olha isso aqui. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Tá? Nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Quando será isso? No arrebatamento. Quando nós formos arrebatados, no mesmo fração de segundo, nós vamos adquirir o corpo glorioso, se nós não formos chamados antes para a glória de Deus, amém? Mas a ocasião do julgamento será no arrebatamento, tá? Então, o corpo glorioso, tudo bem, vamos para o céu, mas vamos chegar lá com a sala do tribunal, que está escrito aqui, de Deus, que é de Cristo Jesus, mas não é pelos nossos pecados. Jesus foi julgado e morreu. Então, esse julgamento não é pelos pecados, ok? Deus não vai aplicar a ira dele sobre os salvos, sobre você. Ufa! Já foi uma coisa, um alívio, tá ok? Então, sabe, você ficar com muito medo de Deus, você não se aproxima dele. Porque você fica culpado, é isso que o diabo faz, doutrina errada. Gente, se eu não estou orando muito, não estou isso e aquilo, é um problema meu de obras que eu deveria fazer, que Deus quer, que eu não faço. Mas não é Deus ser julgada pelo pecado, porque ele já foi julgado. Então, o que ele vai fazer então? Veja 2 Coríntios agora, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Abre aí sua Bíblia. E vamos ver o versículo 10 também. Veja só. Novamente, ele está explicando aqui para nós. Paulo teve toda a revelação, né, gente? Toda a revelação da lei e do evangelho através dos 3 anos que ele ficou na Arábia orando em línguas. Porque não tinha Bíblia escrita. Ele conhecia toda a lei. Ele estudou na escola de Gamaliel. Desde os 3 anos de idade. Ele era fariseu dos fariseus. O cara era o máximo. Ele seria o sucessor de Gamaliel, que era o máximo dos judeus em Jerusalém, a escola dele. Então ele teve, por saber toda a lei, saber tudo que Deus falou sobre os profetas, que eles disseram sobre o Messias, como seria, Jesus vem com o Espírito Santo e revela tudo para ele agora, como foi a mudança de aliança. Então ele está nos ensinando. Então agora o versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos novamente comparecer, mas aqui ele acrescenta algo mais. Receba segundo o bem nesse julgamento, o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí já não parece tão bom. Não, mas vamos ver direito isso. 1 Coríntios agora, capítulo 3. Vamos ver isso aqui. O que Deus fala conosco? Então vamos ver agora, a partir do versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, tá? Paulo agora ele vai começar a falar o que vai acontecer no tribunal do julgamento de Cristo Jesus para conosco, os salvos, os crentes. É isso que ele vai falar. Então, ele disse que ele recebeu a graça no versículo 10. Eu recebi a graça de Deus e fiz alguma coisa com ela. Ele estabeleceu o fundamento da igreja. Ele lançou o fundamento, ele pôs.
que é Cristo Jesus. O fundamento da tua vida é Jesus Cristo. Você tem que entender isso. Enquanto você não entender, você larga a mão. Se você não conhece a Bíblia, você leva qualquer vida. Largado sem Deus. Está errado isso. Aqui está sendo ensinado tudo. O que é o Evangelho, o que é a vida nova com Cristo Jesus e o que vai ser a eternidade. Preste bem atenção. Tem inúmeros ensinos no site, por títulos, por assuntos. Busca lá, vai estudando. Para você entender quem você é aqui e o que você vai ser na eternidade. Porque eternidade é eternidade. Tá? E esses dias vão passar. Então, Paulo, ele fez alguma coisa aqui no versículo 10, com a graça, conforme a graça que ele recebeu, ele lançou o fundamento, tá? E assim é para nós também. Nós recebemos a graça ou não? Em Cristo Jesus, estamos estudando faz anos já. E você está fazendo o que com a graça? É para usar a graça. Você tem que entender isso. Não é para você ser um religioso dentro da igreja, sem saber nada. Fazendo obras carnais de um contra o outro. Só guerra, carne, diabo, demônios, nada de Deus. Não é isso não. É o fundamento, é Cristo Jesus. Da sua vida, Cristo Jesus, o fundamento da igreja. Foi lançado, Paulo disse. Então ele usou a graça para fazer isso. Agora nós recebemos a graça quando nós nascemos de novo, não é não? É para nós usarmos a graça. Então, ele diz que ele lançou o fundamento. Vamos lá, uma pergunta. No versículo 11, veja lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não é para inventar fundamento dentro da igreja, o que eles fazem por aí, o que eles estão querendo inventar. Não é. Então, qual é o fundamento? 1, 2, 3. Cristo Jesus. Qual é o fundamento? 1, 2, 3. Aí, pessoal de casa, aí, vocês daqui. É isso aí. Jesus é o fundamento da igreja. Não é homem nenhum, não é obra nenhuma, é Jesus Cristo. Amém? Então, aqui está o vertical. A igreja. Jesus. É daqui que nós vamos receber para andar no reino. É daqui, no meu relacionamento com Ele, com a palavra, que para eu viver no reino. A obra é dele. A obra é dele aqui para mim. Você tem que resgatar do teu espírito. Através da palavra de Deus, você tem que conhecer. Eu nunca ouvi isso. Glória a Deus que está nos últimos momentos e Ele mandou eu vir falar isso. Na última hora. Para resgatar alguém aí. Porque ninguém está praticamente ensinando isso. Não, porque senão acho que apareceria mais lá aqueles Reels. Acho que apareceria mais lá no Instagram, Facebook ou não. Até TikTok, né? Sei lá. Mas não, né? A gente não está vendo. Então, qual é o fundamento da igreja? É Jesus Cristo com a salvação. Amém? É isso aí. Lá na tua casa, quando você for orar, você tem que estar baseado nisso. Para você viver com Ele e receber tudo o que você precisa. E tem mais, saber o que Ele quer que você faça. Amém? Tá, então, você aceitou Jesus, que é o fundamento da igreja. Nós somos igreja, cada um aqui é igreja, nós formamos, tá? Recebemos a justiça de Jesus ou não? Foi limpo o nosso pecado, foi perdoado, a justiça junto, tá? E por isso que nós somos salvos. Então, o fundamento, com a justiça recebemos a salvação. Jesus é o fundamento. Agora o 12. Então ele diz, contudo... Então você já recebeu tudo, tá ok? A graça está aí dentro disso tudo. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então o dia de quê? Dia de Deus, o dia de Jesus, o dia de julgamento. É isso quando fala o dia, é o dia de julgamento, é o dia de Cristo Jesus. Quando vai acontecer isso? No arrebatamento, quando ele arrebatar a igreja. Os santos, todos, ele vai fazer o julgamento, é isso daí. Agora, mas a obra, ele está falando aqui, é você que vai passar no fogo ou é a obra? Vamos ler de novo.
manifesto se tornará você. Epa! Vamos ler de novo. Me acompanha, lê junto. Manifesta se tornará a obra. Não é você, eu li errado. A obra, meus irmãos, não é você. Esse julgamento não é para você, menos mal. Você está salvo, você foi para o céu, pois você foi arrebatado, meu querido, minha querida. Mas a obra, que obra? Eu nunca fiz obra nenhuma. Ai! Então, que galardão que você vai ter que recompensar? Nem teve aqui na terra e nem vai ter no céu. Isso é triste, não é para acontecer isso na tua vida. Ok? Tá bom. Então, ele diz aqui, vamos de novo no 13. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará o que você fez para o Senhor. Porque da onde veio o que você fez para o Senhor? Presta atenção, porque se foi do céu, é ouro, prata, pedras preciosas. Se veio do céu, o que você fez, quer dizer, você entendeu através do Espírito Santo com a sua comunhão diária o que ele quer que você faça. Você está fazendo? Você está fazendo. Essa obra vai ser passada no fogo. Mas você, quer dizer, a obra vai perecer, mas você vai continuar salvo, que é o que ele finaliza depois. Agora, e se foi palha, porque você inventou o que você quis fazer para agradar a Deus? Não tem, só agrada a Deus quem tem fé. Não é isso que está escrito lá? Você quer agradar a Deus? Então anda na fé, mas que fé? A fé é dele. A fé é dele que faz milagres. Então eu preciso saber o que ele quer. Por isso que eu tenho que estar na presença dele. Se eu chamar todos vocês para vir orar em línguas, para ver se você engata nessa. Mas você pode vir o primeiro dia. Dá 10 minutos, você começa a se rolar aqui que você não aguenta. No segundo dia você não vem mais. Não, porque você achou que no primeiro dia já ia resolver tudo. Não. Nem no segundo e nem em 10 anos. Isso é contínuo até partir da terra. Oração em línguas é algo contínuo para você conhecer a verdade. Porque se você não conhece a verdade, você não é liberto. Você nem sabe onde você está errado. O que está trancando você. E depois você nem sabe qual é a vontade de Deus. E mesmo que saiba, não consegue fazer. Porque não é com a sua força. Você já tentou e não conseguiu. Todo mundo sabe disso. Está valendo? Então é isso que ele está falando para nós, tá? Agora, se for pedra, se for palha, feno ou madeira, o fogo, o que acontece? Isso ele está dizendo, essas obras, que quer dizer o que você fez para as pessoas, com as pessoas. O reino de Deus é isso, não é só ir na igreja sentar não, tá? Não é bom saber? Não gosto do jeito que você fala. Eu estou traduzindo o que está escrito aqui. Paciência que você não goste, mas essa que é a verdade. Enquanto você não está gostando, você está longe. Porque a hora que você estiver fazendo, fala, é isso aí, positivo. Porque a verdade é um confronto com a mentira. Com as trevas. Tá valendo? Então, o que você está fazendo com o que ele te deu? A justiça é um dom que opera nos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 e 23. O amor, a paz, a alegria, a fidelidade, bondade, longanimidade, fé. Entende? O que você está fazendo com esta graça que você recebeu? Para as pessoas e com as pessoas. Eu não estou condenando ninguém. Eu estou falando, você vai orar na tua casa e receber. Né, gente? Eu não posso porque eu tenho criança pequena, eu não posso. Eu também tinha criança pequena e eu fui buscar Deus. Eu não posso porque agora, né, eu acabei de casar e eu tô com tantos compromissos. Mas eu também acabei de casar, tudo tal, e fui andar com Deus. Mas agora, sabe, eu fiquei velha, eu preciso aproveitar a vida, ver a minha... Isso, eu não, fiquei velha e ando com Deus. E cada dia eu me sinto mais capacitada por Deus para fazer alguma coisa para as pessoas. Porque velho não faz nada para os outros, só encosto. Ou não? Ninguém gosta de velho. Fala mesmo. Ninguém quer saber de velho. Não tem ninguém que queira. Mal é mal o asilo, né, gente? Agora, pensa bem. Você fica velho, se encosta, isso não é de Deus.
Isso é demoníaco. Isso é terreno. Coisa maligna. É para ajudar as pessoas. Não tem esse negócio que pastor aposenta. Deus não deu aposentadoria para ninguém. É trabalho com Deus espiritual. Para todas as pessoas. Para servir as pessoas. Não é para você ficar trabalhando que nem um louco, se desgastando e ficar doente para o hospital. Não é esse trabalho que Deus está falando. Você tem que saber que trabalho que Deus quer que você faça. Não é para ficar encostado. Bom, se for ficar encostado, é melhor morrer logo, gente. Para quê? Ainda vai dar trabalho para os outros? Ficar olhando para a parede, nem sabe quem é, onde está, o que está fazendo? Não, eu não quero chegar no meu fim assim. Há possibilidade. Há possibilidade. Há possibilidade, está escrito. Se você anda na palavra de Deus, Ele diz, cuida do teu físico, cuida da tua vida, anda no Espírito, até você fazer o que Deus quer e Ele te chama. Porque você tem que cumprir aqui na terra o que Ele mandar você fazer. Não é para você ir embora antes. Vocês estão me acompanhando? Então, você quer ir envelhecendo e ficar fazendo o quê? Eu quero ganhar na loteria. Deus é contra a loteria, que é isso? Você está pobre mesmo de Deus 100%. Quem tem Deus não está andando atrás de loteria. Para que é isso? Ficar naquelas filas lá. O diabo enganando. Tá? Viajar o mundo. Para quê? Viajar o quê? Fazer o quê com esses ímpios que estão por aí? Você está precisando de Deus. Nós estamos na última hora, gente. Últimos momentos da última hora. Não dá para entender que está horrível isso aqui. Deus que me livre. Quando é sábado que eu entro nesse centro comercial para vir aqui, o nível, o tipo de gente que está andando aqui dentro, tudo sem Deus. Uma coisa horrorosa, parece um inferno. Eu não saio da minha casa para ir num lugar desse, nem a pau. Eu não vou me contaminar com essas coisas nojentas, horrorosas. Isso aí nem descansa uma pessoa. Uma coisa de doido, sem Deus. Então, gente, está tudo virado o mundo. Sei lá. Então, essas obras, você está fazendo o quê com a graça que Deus te deu? Porque o que é do céu, as obras, é tudo de ouro, prata, porque é qualificado. Deus quis que você fizesse aquilo. Eu fiz um pouco, né? Depois eu não soube que você largou a mão. Deus não mandou separar, é obra contínua, até você ser chamado. Deus não manda parar jamais. Tem muita gente que se engana, né? Porque ela se vê bem com a recompensa de Deus e acha que dá para descansar. Mas aí é que vem o golpe satânico. Aí é que entra o diabo, tá? Com os enganos dele, tá? Agora, gente, o pior é quando cai na madeira, né? Você fez isso, porque tem cada obra linda feita por aí que são maravilhosas. Mas estão na qualificação da madeira, do feno e da palha. Porque quando o fogo cair em cima daquilo, aquilo lá vai virar pó de cinza. A obra não valeu para nada, está escrito aqui. Porque eu vivo falando isso, não adianta você fazer obra carnal, religiosa, porque está aqui mostrando, hoje, tá ok? Mas como é que eu vou saber? Fica orando, meu bem, está faltando oração em línguas. Como é que Deus me mandou eu fazer isso aqui? Ele me sustenta. Só em Alphaville eu estou 33 anos, só em Alphaville fazendo isso. Só em Alphaville, e não fui eu que entrei aqui porque eu quis, não. Ele me deu a palavra que eu ia vir para cá. E aprontou tudo para eu vir para cá. Mas eu já estava fazendo isso lá em São Paulo. Já estava fazendo isso lá em São Paulo por 7, 8 anos. Como é que eu soube? Como é que é isso? Eu sou diferente de você? Não. Eu fui buscar Deus. É ficar com Deus na presença dEle. Essa que é a diferença. Ficar com Deus, pega a Bíblia, se interessar por Deus. Você não tem interesse por Deus? Você tem que ter interesse. Se você foi salvo, você tem que ter interesse por Deus. E para saber o que Ele quer te dar. Para você fazer. Ele quer que você faça. Mas eu não sei. Mas a gente começa do pouco, né, meu bem? A gente começa do pouco. Eu comecei na minha casa primeiro. Eu fui salva lá em casa sozinha. Aceitei Jesus, já tinha ganho uma Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, ganhei de presente no aniversário. Olha que super presente. Gente, foi uma glória.
E eu comecei a ler aquela Bíblia que eu já tinha lido uma vez. Já tinha lido inteira, anos atrás. Muitos anos atrás. E comecei a ler a Bíblia e fui salvo em casa. Depois fui batizado com o Espírito Santo em casa. Sozinha, não ia em lugar nenhum ainda. É questão de querer. Ninguém é mais ou menos. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Porque é Ele, sempre eu entendi isso na minha vida, que Ele que vai salvar a minha pele. É isso aí. Então, essas obras maravilhosas, que são lindas e não têm fundamento, né? Elas vão ser queimadas, virar pó de cinza, não tem efeito. Então, não é para você fazer o que você quer. Não é você que escolhe. Fica na presença de Deus, começa a orar. O que o senhor quer que eu faça? Quem que o senhor quer que eu ajude hoje? Eu nem vou perguntar isso. Vai me... Ai. Ah, não, mas essa pessoa não. Eu não. Não quero ajudar essa pessoa, não. Quero ajudar aquela. Não, isso não pode. A Bíblia já falou. Que não é para você amar a pessoa que é fácil, que concorda com você. É para você amar aquele que não concorda com você, que não te acha chato, sei lá. É continuar amando. E se tiver que servir, sirva. Para fazer o que for. O que for. Está valendo? Não desrespeitar. Fazer. Não caçoar. Para com esse negócio de caçoar dos outros, que é horrível, é maligno e satânico. Para de caçoar. Não pode. Não pode fazer isso. Isso é maligno, é um caráter que precisa ser tratado por Deus. Falta amor ágape aí nesse negócio. Porque quer fazer brincadeira e às vezes só faz caçoada severa, de um coração maligno. Não pode. Vai tratar isso lá na presença de Deus, tá? Então, o fogo no versículo 13 diz que vai provar as nossas obras, o que nós fizemos, tá? Então, ele não está falando sobre você aqui. Ele está falando sobre as obras. Você está salvo. Amém? A menos que você desista de Jesus, mas não é o caso. Você está salvo. Amém, aleluia. E agora, o que você vai receber quando você chegar lá? Que obras que você fez? Tem que ser aquilo que Deus te ungiu para fazer. Deus te unge. Eu fiquei cuidando das crianças na igreja enquanto os adultos vinham no culto. Deus te ungiu? Ele falou para você fazer isso? Você foi com amor ágape fazer isso? Pode ser, ué. Eu não sei. Ou dar um copo de água para alguém? Da tua jarra? Eu só tenho esse copo. Sobrou um copo só, mas Deus mandou você dar. Você vai dar? Se Deus falar? Não sei. Você que tem que saber. Deus é que sabe. Então não sou eu que vou falar. Você não dá lugar para ninguém na igreja. Mas se você tem luz, a luz não tem como não aparecer, hein? Até de dia nós estamos vendo luz aqui. Que dirá no escuro. É só você querer, tá cheio de coisa aqui para fazer. Mas você vai aguentar? Pergunta para o João se ele vai aguentar. Ele está aguentando. Porque é severo o negócio. O caminho é estreito e tem que ser do jeito de Deus. Não é, Marici? Então. Mas você vai aguentar? Tem que ser do jeito de Deus. Não é o seu, porque senão é obra morta. Fazer de qualquer jeito não serve. Você tem que estar ungido para fazer aquilo. Estão acompanhando? Então, se você quer servir tanto a Deus, vai orar. Fica na presença dele. Eu quis tanto Deus que ele começou a me dar serviço. Se você ficar na presença dele, ele te dá serviço rapidinho. Mas você vai aguentar? Você tem que continuar, porque depois é do jeito dele, não é com a tua carne. Porque a tua carne dá encrenca, dá briga. Que é o que fazem por aí. A turma só briga um com o outro, não tem união. Mas a nossa equipe tem união, ou não? Tem, mas foi duro no começo. Um sentava lá, o outro sentava assim. Era meio difícil, porque parece que não se conheciam, era uma timidez, mas era a barreira que cada um tinha, Foram 3 anos, mas, gente, houve uma união. Agora um olha na cara do outro, no olho do outro, tem prazer, não é mesmo? Tem gosto de estar junto. Você tem que conquistar isso dentro da igreja. O problema é você, não é ninguém, não. Essa turma aqui, ela está tratada agora. Sabe receber. Mas foi duro, ó. Pim. E olha, vou sair, vocês ficam aí brigando. Vocês ficam aí com esse rolo.
Ô João, como é que tá aquela situação com aquele, com aquele? Não, tá assim, então não é assim. Vamos parar já. Vamos fazer assim, não pode. Eu estou lá em casa, Deus está me mostrando. Mas precisa ter um espírito submisso a Deus para você aceitar. É outra vida, gente. É andar do jeito que Deus quer. Né, Elidio? Sabe como que é? Era difícil. O começo era difícil, né? Mas agora o amor, hein, gente? É uma delícia. Agora é aquele prazer, aquela coisa boa, gostosa. Que cada um vem com a sua alegria, outro conta disso, outro conta... É muito bom. É isso que você tem que fazer. Você precisa de cura para você poder fazer o que Deus quer. Então é na presença dele. Ele vai te chamar. Ele vai te chamar. Ah, mas essa pessoa eu não gosto. É lógico, você não está preparado, tá vendo? Então vai orar mais. Para você poder fazer, tá? Então, desta maneira aqui que vai queimar, é o que nós vimos ontem, não vai receber recompensa. É esse o problema. Já que a recompensa é algo extraordinário. Que só Deus sabe recompensar. Dar o galardão, e Ele já dá aqui agora. É tão bom quando você obedeceu Deus. A paz, em primeiríssimo lugar, que é algo do Espírito, não tem quem possa dar. Uma satisfação tremenda, porque você fez o que Deus falou. E você usou do que é seu para fazer o que Deus falou. É uma coisa maravilhosa. Essa recompensa é inigualável. Não tem. Nenhum ser humano pode pôr isso dentro de nós, a recompensa. Agora, você imagina a eternidade. Que ele diz que vai ser grande o galardão lá no céu para aqueles que são perseguidos aqui, e aguenta a mão. E fica firme. Vai ser muito grande, tá? Então, o Senhor, Ele nos coroa a nossa vida. Tem muitos lugares aqui, diz que com as nossas obras o Senhor vai nos coroar. Ele vai nos coroar com a coroa de ouro e prata e pedras preciosas, que são o quê? As obras que nós fizemos. Está lá em Apocalipse. As obras que nós fizemos. E Paulo falou que ele também vai ser coroado e nos ensina que nós vamos ser coroados. E depois nós vamos jogar estas coroas aos pés de Jesus, porque pertence a Ele, a coroa que Ele nos deu. De servirmos a Ele dentro do plano e da visão dEle. Então Ele vai ficar rodeado de coroas dos santos que foram provados no julgamento. E a coroa não se desfez, porque era ouro, pedras preciosas e prata. E Jesus vai ser coroado com o trabalho que nós fizemos para Ele, porque tudo pertence a Ele. Tá? Porque não é para fazer com a tua força o bacanão que faz, não é. É com o poder dele. E tudo que a gente faz para Deus não é desgastante, é prazeroso, é maravilhoso, é bom, é só isso que satisfaz a nossa vida, tá? Então, a graça de Deus é para nós usarmos ajudando as pessoas. Quem pessoas? Que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, para os cônjuges. Um ajudar o outro dentro da palavra. A família inteira ali, a família. Com a justiça, com a graça. Você tem que saber como que você vai fazer com isso. A sua postura, sabe? A sua unção que Deus te deu. Como que você vai fazer isso? As pessoas que vêm, as pessoas da igreja, as pessoas de fora e até os perdidos. Como que Deus vai querer que nós possamos abranger eles, chegar até eles? São obras, tá? Estão acompanhando? Então isso é a graça que Deus liberou, nos deu para nós usarmos. Mas é tudo com a unção dele, é na presença dele. Vamos ver 1 Pedro capítulo 4. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Vai lá orar. Ai, Deus, eu não sei quando que eu vou poder servir. Nem eu. É o dia que você ficou bastante lá. Não, vocês já fazem alguma coisa. Tá bom, mas vai adiantando. Agora, ser omisso, gente, pelo amor de Deus. Ser omisso não dá, né? De jeito nenhum, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Diz assim:
1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ah, mas eu nem sei que dom. Mas você é uma pessoa tão legal, você sabe conversar. Uma palavra sua, ungida, ajuda o que está caído. De repente é isso. De repente é isso. E se Deus falasse assim agora? Instala aí 2 linhas de telefone para receber as pessoas que vão ligar para receber oração. Quem estaria qualificado? Ai, minha irmã, você tá mal. Não, mas eu acho que era bom você fazer um curso, sabe de quê? Ai, de culinária. Você não gosta de cozinhar? Ia ser tão... Ou então trabalho... Pintura. Oh. Vai dar, né, minha gente? A pessoa tem Deus. É para fazer uma oração e mostrar na palavra, na hora. Pá, Deus fala isso. Não fique desse jeito. Como é que você... Deus nem pode mandar instalar um negócio desse aqui, hein, por enquanto. Estão acompanhando? Mas seria maravilhoso. Seria glória para poder atender os que estão lá em casa aflitos, necessitados, problemas e tudo mais. E hoje, já imaginou? No WhatsApp, a pessoa está lá na Europa, não sei onde, podia ligar. No Oriente Médio, América do Norte, sei lá. Receber uma oração, mas tem que estar qualificado. Pode ser, poderia ser, tem tanta coisa. Vai orando, sabe lá o que Deus quer que você faça. Pode ser uma palavra, pode ser uma oração. Sabe, um consolo para a pessoa que Deus quer. Que você ajude aquela pessoa. Ah, eu não. Eu, hein, ó, tô fora. Oh, beleza. Tá fora do galardão, é isso aí. Não tem força? Ah, hoje não dá. E se Deus falasse isso para você, hein? Aí tchau mesmo. Então não está preparado. Porque quando Deus falar com você é para levantar aí. Porque se Deus falar é para você levantar aí. Quantas vezes você mancou? Ah, hoje não dá, né? Porque hoje eu tenho compromisso. Ah, com o diabo? Beleza. Só com Deus que você não tem compromisso? Tá valendo? Então Deus não pode contar com você. Ele não vai mandar você fazer nada. Nada. Não está preparado. Tá valendo, gente? Mas não é ruindade isso. Você pode mandar o seu filho fazer alguma coisa se ele não está preparado? E ele já falou, escuta, quem recebe a recompensa? Aquele que eu mandei foi? Ou o outro que virou as costas? Eu não. Ele não deu exemplo? Então, onde você se encaixa nisso? Ah, não, eu não vou fazer mais isso, jamais. Puxa, hein, que coraçãozinho, hein? De pedra, hein? Ah, eu levei cada bofetada, mas eu vou também. Se eu me mandar, eu vou de novo, não tem eu não. Mas agora que eu já estou mais escolada, que eu cresci mais, eu já sei como que eu tenho que fazer, ponderar mais aqui, agir mais assim. Pode ser que eu leve mais socos, mas eu não vou sofrer tanto. Já vou estar mais escolada. Mais amor, mais paz. Estão acompanhando? Porque você tem que estar preparado, tá? Porque vai servir a Deus, o diabo vem de sola. Ah, então é melhor nem ir. Então, isso aí, não vai ter galardão. Então, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ai, ai, despenseiros nada mais é do que administrador. Você é administrador da graça que Deus te deu, caramba. Não sabia, né? Mas você está aprendendo hoje. Porque se você não sabia, você ouviu hoje e vai ser cobrado. Tá? Porque não tem nada esse negócio de ser ingênuo. Ai, coitado, não sabia. Não sabia porque não quis, em primeiro lugar. E depois, se não sabia, Deus deu um jeito de saber. E não fez nada também. Então, servo ruim. Não é o servo bom e fiel. Que pegou um pouco, mas fez alguma coisa. O outro pegou um pouco e enterrou, não fez nada. Servo mau. Põe fora, não serve, não tem galardão. A obra queimada. Você quer ser tratado assim por Deus? Ou na glória? O que você acha? Ser coroado por Deus. Para depois você devolver a coroa para Ele. Porque a obra foi dele, mas você foi o servo. O administrador. Você é que administra a tua vida. A graça que Deus te deu. O que você está fazendo?
Deus, eu nem sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, então agora eu fiquei sabendo. Vai orar em línguas. O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu só estou servindo a mim mesma. Eu só sirvo a mim e sirvo a quem é de interesse. Agora, mas o que o Senhor quer? Por que você não vai fazer essa pergunta e fica sentado lá orando, buscando? Que jeito que o Senhor quer? Como que o Senhor quer? Me prepara. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu orei tanto, porque Deus mostrou o que Ele queria que eu fizesse. Ele mostra primeiro. Mas não é para você ir correndo fazer. Você tem que esperar Ele dar ordem para você começar a fazer. Porque tá assim que as pessoas caem. Porque Deus fala, sai correndo fazer com a cabeça, não está preparado, curado. Então, orei muito para trazer o pastor Dave aqui. Já estava indo lá, nos Estados Unidos. Aí, quando foi neste dia, Deus falou assim, eu vou pôr o Dave com você, Ana Maria. Mas tenha todo o cuidado em não frustrá-lo. E ponto final, acabou de falar. Eu entendi tudo. Eu tenho que andar na palavra 100% para o Senhor fazer tudo o que Ele quer, para eu não cair e prejudicar o que Ele ia fazer. Então você tem que ter maturidade. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que conhecer a palavra. Deus não pode falar uma coisa dessa para uma criança. Pode? Olha, meu filho, ele tem 5 anos. Eu vou sair. Mas, olha, você vai esquentar o leite, mas não se queime, não larga o fogo aceso. Tá? E se o homem do correio vier, você abre. Mas você tem a certeza que é o homem do correio para você abrir a porta, mas depois você fecha. Mas não vai abrir na porta qualquer um. Ele tem maturidade para fazer essas coisas? É o primeiro já... Então, como que... Deus não pode falar uma coisa dessa para você que você nem entende o que quer dizer isso. Mas no que Ele falou, e eu me submeti e fiquei orando todo santo dia, para aquilo, por 12 anos eu orei todo santo dia, eu tive a força e a condição. Você não ora nada do seu dia a dia. Você não ora para o que vai acontecer no dia. Você não ora para a tua casa, para a tua família. Você não ora para os seus bens, para o seu dinheiro. Você não ora para a sua saúde, da tua família. Você não ora para os seus negócios. Você não ora para o que você tem. Você esquece. Você não cita nada, você não confessa a bênção nada, você não manda embora diabo nenhum. Como que você está protegido por Deus? Me diga. E como que Deus pode mostrar para você uma situação dentro da tua casa que precisa de mudança e você que tem que orar para Ele poder entrar, para a bênção acontecer, a mudança. Você não ora. Você não confessa a bênção para você e nem para a tua casa, para a tua família, para o teu cônjuge. Você só olha para você e nem sabe o que ora. Veja, aonde está esse evangelho na tua vida? Está muito fraco, está 0. Vocês estão me acompanhando? Depois não sabe porque que as coisas não dão certo. Eu disse que eu orei 12 anos todos os dias. Vai fazer a conta de quantos dias são? Sem parar um dia. Para o pastor Dave vir ao Brasil. 12 anos. E para eu ir lá. A pessoa quer vir aqui nem ora. Para no meio do caminho, não consegue. Se você quiser vir nessa igreja, você tem que orar. Porque o diabo não vai deixar, usa a tua carne. Ele põe 80 mil problemas e barreiras para você não chegar aqui. Porque você dá trela para ele, você escuta ele, não Deus. Porque ele não quer que você cresça espiritualmente. Porque se você crescer espiritualmente, você vai usar a graça para abençoar as pessoas, como ele diz aqui. Servir aos outros. Eu estou aqui servindo. Não estou recebendo nada, eu estou servindo. Do jeito que Deus mandou, e eu venho com todo prazer. Me preparo e me detenho a semana inteira em Deus para esses 2 dias. Deus mandou, me chamou para fazer isso. Mas Ele me sustenta. Mas eu oro todos os dias para isso. O que você ora? Será que se eu escutasse isso o primeiro dia que eu nasci de novo, eu ia fazer. Mas eu escutei muita coisa das minhas primas, que eram carismáticas, e sabiam orar. E elas falavam, não, porque é assim que eu oro. As antenas espiritual, eu já fazia, aprendi a orar, só de escutar os outros falar. E o pregador, não, porque eu, se fosse você, orava assim. Eu escutei o pastor Dei falar isso uma vez, falei, o quê? Orava assim? Pois assim que eu fui orar. Por acaso, espiritualmente, você está escutando o que eu estou falando? Quem está só com esse ouvido aqui não está escutando. Sai daqui, não sabe orar, não faz nada em casa.
porque não tem comunhão com Deus. É só na carne. Lê a Bíblia de qualquer jeito, não sabe orar. É para mudar a sua vida completamente e você andar com Deus. Porque o diabo vem, mas você tem a proteção. E você é que põe ele fora com a unção que Deus te dá. Não sabe nem resistir o diabo em área alguma da sua vida. Estão acompanhando? Porque você é o administrador. É o que ele está dizendo aqui. É por tua conta, responsabilidade sua. Então, se você não exerce a sua responsabilidade aqui nessa vida, você não vai ter recompensa nenhuma. Mas Deus é mau? Não, Ele é ótimo, Ele te salvou. E vai te receber no céu, mas não vai ter recompensa. Nem aqui, nem lá. Tá valendo? Você trabalha com a tua força. Então, nós temos a responsabilidade de ministrar a graça para as outras pessoas. É responsabilidade. O que você está fazendo é de responsabilidade, porque isso está indo para uma outra pessoa. É isso aí. Então, 1 Coríntios 4, versículo 2. Está valendo? Nossa, eu pensei que hoje ia falar que era descanso. Eu gostei do negócio do descanso. Não, mas o descanso tem que trabalhar, né? Hein? Pensei que eu ia entrar numa boa hoje. Mas, gente, entrar numa boa é fazer isso. É maravilhoso. Eu não quero voltar um dia. Eu não quero ter a idade de 28 anos, de quando eu me salvei. Eu não quero ter a idade de 30, de 33. Eu sou melhor hoje com 73 do que com 30 anos. Tem maturidade. Cada dia eu aprendo mais a andar com Deus. Eu tenho segurança com Ele. Eu ouço Deus. Era bom aqueles dias, eu estava começando. Naqueles momentos estava sendo bom, mas hoje é muito melhor. Né? Tudo bem, você tinha lá uma carroça com um cavalo naquela época, agora se você anda num jato, o que você acha? Muito melhor, né? É isso aí, anda com a unção do Espírito Santo. Não se compara se você for andando com Deus. Você vai largando da sua vida carnal e você vive as bênçãos de Deus. Então, 1 Coríntios 4, versículo 2, olha aqui, ó. O que eu acabei de falar, está escrito aqui. Ora, além disso, o que se requer dos administradores, dispenseiro é isso, tá? É que cada um deles seja encontrado fiel. Ponto final. Você é administradora da graça de Deus na tua vida. Não é ele que vai ficar fazendo assim. Você é que administra. O quanto você fica na presença. Você vai recebendo a unção e você vai fazendo. Eu nem sei, mas escuta, será que você está orando mesmo, hein? Como é que você não sabe? Como é que eu soube, caramba? E como é que eu sei? Porque eu fico lá. Eu não estou te falando que eu fico a semana inteira me preparando para esse momento? Para eu não falar coisa da minha cabeça? Para eu falar o que Deus quer? Para aquilo que está sendo armazenado a cada dia na minha vida possa ser agora, fluir com o Espírito Santo e atingir vidas? Isso é ser dispenseiro, administrador da graça. É o que você tem que fazer. Tudo bem, você tem o seu trabalho, a sua vida, você não chegou nisso ainda. Mas você tem que pegar uma boa parte do seu dia para você fazer isso. Não leve a sua vida com a sua força, porque você não sabe como é que vai ser o seu fim. Você não está programando o seu futuro adequadamente. Pode ter surpresa desagradável e 99% é desagradável no final. Porque é sozinho. Não precisava ser daquele jeito. Estão me acompanhando? Então, ele diz aqui, o que se requer, Deus requer, Ele exige de você que administre a graça que Ele te deu. E que seja fiel com essa administração, é com fidelidade. Agora, atenção, o administrador não é dono de nada. Tem muito administrador por aí dando de dono. A gente via nas fazendas, lá em redor de Regente, Feijão. Os administradores daqueles fazendão lá, vinha tudo para a cidade, os bacanas. Parecia que eram os donos, né? Mas eles não eram, não. Eles eram os administradores. Qual é a função do administrador? Tomar conta de tudo que é do proprietário e devolver para ele com lucros, bem tudo ajustado, tudo em ordem, com retorno. Ótimo, não é não?
Porque o proprietário delegou tudo para ele. O próprio Deus delegou tudo o que ele é para você. Para você tomar conta. Tá entendendo que é diferente a religião do que você andar no Espírito? Do que você escutou a vida inteira por aí? Vamos fazer obra, gente. Quem quer ir? Quem quer ser pastor? Vou fazer um cursinho breve aqui, intensivo de pastor. Quem quer? Epa, você é dom, meu amigo, né? Fazer cursinho, não. Eu nunca fiz cursinho de nada. Fui ficar orando e Deus me chamou para eu fazer isso aqui. Quando o pastor David soube que eu não fui em igreja nenhuma, que eu fui trabalhada por Deus em casa, ele falou, essas aí que são boas, esse tipo aí que eu gosto. Não tem nada de ranço de igreja. Porque é mais fácil ser moldado, né? É isso aí. Então, só que o administrador, a gente tem que ser fiel e cheio de fé. O administrador não tem que ser fiel ao proprietário. Não é para ser desleixado, não é para fazer o que quer. Ah, larga esses negócios do dono aqui, eu vou fazer um canto aqui para mim e vou ganhar muito dinheiro. Ué, mas você não foi contratado, portanto, para fazer isso? Seja fiel. Você vai receber recompensa. Pessoa que, Deus já falou, que todo empregado tem que ser muito fiel, porque o empregado fiel, que é o que Deus quer, é aquele que chega um pouquinho antes e sai sempre um pouco depois. Esse vai ser promovido ou não. Aquele que é às 5 horas, que é a hora do plim-plim, que já vai. 4 já começa a ir no banheiro, dá umas penteadas, começa a arrumar a bolsa. 10 para as 4 já está com a mochila nas costas. E esse não presta. Esse funcionário não presta. Não vai ter nunca promoção. E para andar com Deus é por aí também. Você vai ter promoção se você fica com ele, se você tem interesse. Porque o empregado que tem interesse no trabalho, nas coisas do patrão, e fica lá, ele tem recompensa ou não? Pessoa dedicada. Então, o administrador tem que ser fiel, tá? E as pessoas têm que ser, Deus tem que achar nas pessoas essa fidelidade, para ele confiar o reino dele. Então, é aqui, ó. É aqui, ó, o vertical, você orando, buscando, esses ensinos você vai ficando com ele, vai aprendendo, e o Espírito Santo põe gosto, vontade em você. É o vertical, vem dele. Para você exercer aqui no horizontal para as pessoas, com a graça. Mas isso vem da sua comunhão com Deus. Mas não é num dia que você é preparado. Vai muito tempo. Você ficou adulto com quantos anos? Quanto tempo que levou? Não foi com 5 anos, nem com 6. Com 6 anos, numa meta diária boa, dá uma levantada, mas não é ainda, viu? Vai bem uns 15 anos, se fizer firme. Eu já tinha ouvido falar isso mesmo, desde que eu comecei. E é verdade. Mas vale a pena, manda pau. Busca a Deus, porque Ele só vai te dando força para você nunca desistir. Para você ir, tá? Então, a fidelidade de Deus para conosco, que é onde nós vamos usar a fidelidade dEle, porque não é nossa. Por isso que Deus falou, ó, veja lá, hein? Eu vou pôr o David, porque eu ouvi a tua oração. Gente, já imaginou isso? Até mesmo. Ele ouviu, eu orei incessantemente, porque era a vontade dele, mas tinha uma barreira demoníaca para ele não vir, porque ia abalar o Brasil. Ia acontecer isso tudo. Então, foi oração intensa, intensa. Deus falou, eu ouvi a tua oração. Eu vou mandar ele com você. Mas cuidado para não frustrá-lo. Ah, eu cansei de servir. Beleza. Você quer servir o diabo agora, então? Que agora você ficou numa boa, você larga Deus e vai servir você, né? Servir você é a mesma coisa que servir o diabo, porque vai servir a carne. Tá valendo? Então, a fidelidade de Deus está, gente, lá em Gálatas 5, 22, 23. Está no nosso espírito, para você andar com Ele, para você não mancar com os outros. Não é para mancar com ninguém. Ai, Deus, eu já estou cheio disso, eu já não aguento mais.
Eu já escutei gente falando assim, ai não, eu já falei para Jesus, olha Jesus, eu não quero mais fazer isso. Você é administrador ou você é o dono, beleza? Hein? Me diga. Né? Faça bem o que o dono mandou, ele mandou separar. Pergunta para ele, que jeito que o senhor quer agora? Se ela pergunta, então, aí é que se prejudica. Provérbios 28, 20. E nós vamos terminar aqui. Tá valendo esse ensino? Eu estou adorando. Ai, não gosto do seu jeito, Ana Maria. Mas eu te amo tanto, querido. Eu estou falando com ênfase para... vai, gente, olha o que Deus fez na minha vida. Uma dona de casa que criava criança, marido, limpando casa e tudo mais. Não quis trabalhar mais. Não quis nem exercer a profissão, nada. E fiquei orando. Aí Deus me falou, mãe, você vai trabalhar no meu reino? Então, Deus muda a vida das pessoas. Pode ser o trator, o cara que usa trator na fazenda, pode ser o lixeiro, pode ser o dono da maior empresa, pode ser qualquer um que vai buscar Deus, vai acontecer isso, que ele fez comigo. É isso que o pastor David pregava. Então, Provérbios 28, versículo 20, diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Então, a fidelidade vem com a fé, através do relacionamento com Deus. Foi isso que eu falei com você. Está em Gálatas 5, 22, 23. Está no seu espírito, é a graça. É graça. Fidelidade de Deus. Você usa a fidelidade de Deus com a sua fé. A fé é de Deus, obviamente, mas é você. Vocês estão me entendendo? Não é que nós não somos fiel com ninguém, não, que a gente fica cheio logo dos outros, né, na carne? Né? Casamento não acaba por isso? Estava tão lindo o casamento, nossa, ela e ele, que glória, que beijos e abraços. Ai, gente, foi lindo, foi maravilhoso. Mas já separaram, nossa. Ele enjoou e ela também. Então, cadê a fidelidade? Carnal dura só um pouco, tá? A fidelidade que Deus está falando é a dele que está no nosso espírito, que é a graça. É com essa que você vai andar com Deus. Não tem nada que eu estou cheio, não. Não vou fazer mais nada, não. Então, se você está andando na fé, ela é liberada. Eu vou fazer cada vez mais. E mais. Porque é dele a fidelidade. É isso que ele está falando. Então, para eu ter essa fidelidade, só vem através da minha comunhão com ele, relacionamento, que é o que a Bíblia diz em Salmos 91. Aquele que habita no Senhor, não aquele que visita Deus de vez em quando. Visitante é uma coisa, aquele que habita, mora, é aquele que anda com Deus e Deus com ele. É esse que tem a fidelidade, é esse que vai saber administrar a graça e servir no reino. É o que ele está te chamando para isso. Ele mandou vir ensinar isso porque ele está te chamando. É para você fazer isso. Vai fazer, vai ser maravilhoso, tá? E existem algumas áreas na nossa vida de extremíssima responsabilidade nossa, aqui no reino. Deus deu para nós responsabilidades. Mas isso é um assunto para um outro momento, porque precisa tempo. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo por esses corações generosos, esses corações de amor, Senhor, que semearam no seu reino, no seu altar, não por obrigação, mas por amor e por entendimento da tua palavra, Senhor, que é assim que você age na vida financeira daqueles que estão te servindo no seu reino, porque é uma semente que vai ser germinada, vai crescer e depois virá a colheita e vai ser com abundância. Então, isso não é um investimento bancário que daqui a tantos meses você vai ter um lucro. É uma semente, porque a palavra de Deus é uma semente. Deus estabeleceu no reino dele, tudo é semear e colher. Na nossa vida, tudo é semear e colher. Nós vivemos o que nós semeamos. Então, assim é a vida financeira. O que você semeia no reino de coração, porque o Espírito Santo te unge, te diz o que é para você fazer. E com constância, com diligência, então esta semente está sendo germinada para crescer e dar o fruto dela. Então, a colheita vai ser abundante. É assim que é
a condição de ofertar no reino de Deus. Ele também ampara esta área, mas tem que ser dentro desta revelação, entendimento do que é que você está fazendo para você ser abençoado em nome de Jesus. Nós vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, nós te apresentamos cada pedido desse que está aqui, cada vida, cada situação. Em nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos e confesso bênçãos agora e repreendo toda ação demoníaca, satânica, nestas vidas, nestas áreas, em nome de Jesus. E Senhor, eu te agradeço por agora mesmo, Deus nosso Pai, essas pessoas estarem sendo abençoadas, você agindo com o teu poder nestas áreas, em nome de Jesus. Porque Jesus já fez a obra na cruz do Calvário para elas serem abençoadas. Por isso nós te agradecemos. E por isso essa oração se estende para todos que estão aqui, pessoalmente, todos que estão pela mídia, recebendo o que você precisa, o que você veio buscar. Porque o Senhor ouve os clamores e as orações e esta condição já está em você, em nome de Jesus. Por isso que Ele diz, receba em nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Pai, por esse local que o Senhor nos deu, com a tua provisão e segurança, em nome de Jesus. E oramos, Pai, por todo esse centro comercial, que haja paz, segurança para todos. Confessamos bênçãos para todos que trabalham nesse centro comercial, os lojistas, os que têm escritório, tudo que tem aqui, Deus meu Pai, para eles serem abençoados. E tudo que não é de Deus, nós expulsamos daqui. Toda obra maligna de Satanás, suma desse centro comercial em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam acampados aqui nesse local, Senhor, para ver sucesso, para ver progresso para todos. E confessamos salvação para todos que entram nesse centro comercial e que se estabelecem aqui, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para todas as nações deste planeta, para que sejam abençoados hoje com a tua paz, para que seja aquilo que é da tua visão, Pai, para todo este mundo. Enquanto nós aguardamos a tua vinda, Jesus, oramos, Senhor, para que haja salvação, para que haja, Senhor, olhos que vejam o Evangelho, que aceitem Jesus nesse mundo inteiro, nestes países todos, em nome de Jesus. E eu agradeço, Pai, a tua provisão, proteção para todos aqui, família, os lares onde cada um está, em nome de Jesus. E nós, como os teus filhos, nós temos agora, ó Pai, todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus, porque Jesus te ama e eu também. Uma semana de glória com crescimento espiritual, força para você buscar esse Deus, porque Ele não está escondido, viu? Ele está te esperando e lá vai estar Ele para te abençoar em nome de Jesus. E até o próximo culto, que será de poder, e eu estarei esperando você. Amém?